E aí, pessoal, tudo bem? Eu comecei a gravar o vídeo ao vivo aqui, eu não consegui gravar ao vivo. O YouTube tá capando aí as gravações ao vivo. E aí acabou que eu tô gravando assim. Depois você vai ter esse vídeo ao vivo aí. Quer dizer, esse vídeo gravado, né? Aí no lugar do ao vivo, tá bom? Enfim, se você não entrou na minha lista ainda, tá convidado a entrar no 21 99655 0865. Você está super convidado, super convidada a entrar na minha lista, tá bom? Eu vou começar aqui a nossa aula, tá? E esse projeto aqui é o projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas. Tem algumas pessoas aqui que são novas. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Tem algumas pessoas aqui que são novas e que elas não sabem do que se trata o projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas. Então eu vou explicar ele de um modo bem sucinto e prático. Tá? Esse projeto eu criei ele ano passado, entendeu? É um projeto meu de questões comentadas, né? O grande objetivo do projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas é permitir que você, estudante, estudioso do direito, possa, tá, ter acesso a uma espécie de conhecimento detalhado das questões da Fundação Getúlio Vargas. E com esse estudo detalhado das questões, também trazer para você, tá, um panorama, né, do que a FGV está cobrando, de qual tema a FGV quer cobrar de você e como que você precisa reagir para poder se performar melhor na prova, tá? Então, essa é a proposta aí do projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas, tá? E hoje eu quero falar com você também o seguinte, que esse projeto Descomplicando a FGV, tá? Ele tem ajudou o Gilmar, ajudou a Geisiane a passarem no exame de ordem, porque eles aplicaram esse conhecimento que eu passo lá no grupo dos titãs da OAB, tá? Então, você está convidado a virar o seu jogo da sua preparação para o exame de ordem. E lembrando que aqui a gente está comentando aqui, nesse caso aqui específico, o 15º exame, tá? Para os meus alunos eu comento os mais recentes, né? Que é uma forma de eu prestigiar meus alunos também, tá? Agora você que está aqui no conteúdo gratuito vai ter um conteúdo de qualidade e relevante para você, porque você precisa também conhecer as provas antigas para você ver o que foi cobrado nessas provas. E você vai ver que tem muita repetição de cobrança ao longo do tempo das provas. Então, é bom você estar aqui para você ver esse tema e você não perder esse tema na hora da sua preparação, tá bom? Então, isso aí é um outro detalhe que eu quero destacar com você e vamos juntos aí rumo à aprovação. Vou pegar aqui a primeira questão. O advogado Caio atuava representando interesses de autor em determinada ação indenizatória há alguns anos. Antes da aprovação da sentença, subestabeleceu com reserva os poderes que lhe haviam sido outorgados. Peraí que eu vou arrumar aqui. Pronto. É isso aí. Agora ficou legal. Show. Antes da aprovação da sentença, subestabeleceu com reserva de poderes que lhe haviam sido outorgados pelo cliente ao advogado Tício. Ao final, o pedido foi julgado procedente e o cliente de Caio e Tício recebeu a indenização pleiteada, mas não repassou aos advogados honorários de êxito contratados, estipulados em 30%. Caio, para evitar desgaste, preferiu não cobrar judicialmente os valores devidos pelo cliente. Tício, não concordando com a opção de Caio, decidiu a revelia desse último e ingressar com a ação cabível, valendo-se de tanto do contrato de honorários celebrado entre Caio e o cliente. A partir do caso apresentado, assinale a opção correta. A. Tício pode ajuizar tal ação, pois, embora não tivesse celebrado o contrato com o cliente, recebeu poderes de Caio para atuar na causa. B. Tício pode ajuizar tal ação,
pois ingressou na causa antes da aprovação da sentença, sendo assim igualmente responsável pelo êxito. C. Tício não pode ajuizar tal ação porque, como Caio e Tício não requereram destaque dos honorários contratuais, ele não tem direito a recebê-los. E D. Tício não pode ajuizar tal ação porque os advogados subestabelecidos, o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Tá? Isso aqui tá na letra D como gabarito, tá? E isso aí tá lá no 26, tá? A leitura contrária ao senso do 26 da Lei 8.906 de 94, tá? Porque ele fala assim, ó, o advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento, tá? Então você percebe isso aí como uma forma aí de você justificar, tá? Aqui a alternativa, tá? Agora, se o subestabelecido fosse sem reserva de poderes, aí seria o ajuizamento dessa ação seria possível, tá? Então fica atento a isso aí. Bom, para a questão 7 aqui, tá? Você vê que é uma questão importante, tema importante aí, tá? Dos honorários de advogados, tá? E de legitimidade para cobrança. É uma causa prática, é uma situação prática aí que sempre acontece, volta e meia acontece aí na advocacia do pessoal aí, tá bom? Então tem que tomar cuidado quem trabalha assim no contencioso, né? Antônio recebe de Paulo um antigo cliente do escritório de advocacia onde presta serviços. Após a entrevista, o preenchimento de relatório com os dados pessoais do cliente e a requisição dos documentos necessários, Antônio realiza a análise final 2 dias depois da entrevista com o cliente e verifica que existe norma legal que contraria expressamente a pretensão apresentada. Sobre o caso, observar as regras do Estatuto da OAB, assinar a alternativa correta. Letra A. O advogado pode postular... Espera que agora saiu aqui. O advogado pode postular contra o texto expresso de lei. B. O advogado deve aconselhar o cliente a procurar o Ministério Público para propor ação contra a lei. C. O advogado pode se opor à norma expressa aduzindo a sua inconstitucionalidade. E letra D de dado, o advogado deve indicar ao cliente a desistência da ação por não portar a solução para o problema. Tá? Aqui, nós temos aqui uma questão que poderia ser anulada, né? Mas acho que não foi. Na época não foi, tá? Isso aqui é uma época em que a FGV estava errando muito. Então você tem tanto a letra C como a letra D como corretas, tá? Ele pode tanto optar, né, por se opor à norma aduzindo sua inconstitucionalidade, como também indicar ao cliente a desistência da ação por não portar a solução para o problema, tá? Isso aí está lá no 34º, né? Constitui infração disciplinar advogar contra a literal disposição de lei, presumindo sua boa-fé quando fundamentada na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior, tá? E o artigo 2º, parágrafo único, inciso 6 do Código de Ética, ele diz que é dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instalação de litígios. Então tem isso aí como justificativa também para a letra D estar correta, tá? E falar, ó, não tem solução porque vai contra a lei, entendeu? Ou então é porque aqui a gente não conseguiu definir se era inconstitucional, se não era lei, né? Enfim, a ideia era falar isso, mas a questão foi mal elaborada, tá? Que foi realmente erro de elaboração da questão, tá? Bom, vamos lá. Fátima é advogada de carne em processo proposto em face da empresa LL Serviços Anônimos por contrato não cumprido. Posteriormente, Fátima patrocina os interesses de Leonídio em ação de responsabilidade civil apresentada em face de Ovídio. Pelos descaminhos do destino, Carla e Leonídio estabelecem sociedade que 2 anos após a sua constituição venha a ser dissolvida. Com os ânimos exaltados, Carla e Leonídio procuram sua advogada de confiança, Fátima, diante dos serviços de qualidade prestados anteriormente.
Com sua rara habilidade persuasiva, o advogado consegue compor os interesses em conflito. Sobre o caso apresentado, observadas as regras do Estatuto da OAB e Código de Ética e Disciplina, assinale a opção correta. Letra A. A advogada deveria optar por um dos clientes da primeira consulta. B. O litígio envolve interesses irremediavelmente conflitantes, o que exige opção do advogado. Letra C. A conciliação purga o confronto de interesses entre os clientes da advogada. E D. O eventual acordo entre os litigantes, no caso, deveria ser feito por outro advogado. Gente, aqui o gabarito é letra C de casa. A conciliação purga o confronto de interesses entre os clientes da advogada. Aqui é uma convergência para o acordo. Então aqui, ó, o artigo 18 fala assim: sobrevindo conflito de interesse entre seus constituintes e não estando acordos interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardando o sigilo profissional, tá? Então, só que aqui perde essa característica porque eles estão convergindo para fazer um acordo, então não tem problema nenhum, tá? É admissível essa conciliação. E aí ela pode fazer essa conciliação entre os dois, tá bom? Essa aí é o gabarito da questão, tá? Questão 9. O advogado João... Ah, tá, peraí, antes disso, eu quero falar um negócio com vocês aqui, que eu ia falar, não esqueci de falar. É o seguinte, aqui, nessa questão aqui, é uma questão que o cara faz assim, para confundir você. Fátima, advogada de Carla, bota muitas pessoas no enunciado, tá? Faz um enunciado longo, as alternativas estão ficando mais longas também, né? Estamos trazendo você para a realidade. Não vai ser mais exatamente assim, mas vai ter mais complicação, tá? A prova vai vir mais apertada, isso aí todo mundo já sabe, tá? Tá reprovando aí 8 de 10 cabeças que fazem a prova, né? E, enfim, é isso aí. Bom, você tem que tomar cuidado aqui com isso aqui, tá vendo, ó? Fátima é advogada de Carla, e aqui você vai fazendo um esqueminha, vai pegando quem está advogando com quem, bota só a primeira letra. Se tiver duas letras parecidas, bota FA para Fátima, por exemplo, CA para Carla, e assim vai, entendeu? Ou então o próprio nome, para você facilitar. Na hora da prova você faz tipo um mapinha mental, extrai a palavra-chave, procura aprender a fazer isso durante a preparação, para na prova você fazer isso com mais prática, tá bom? E responder melhor a questão. Vamos aqui para a próxima questão. Aqui, vamos pegar aqui. Espera aí. Questão 9. O advogado João, inscrito na seccional do Estado X, cometeu grave infração ética ao atuar em determinada causa do Estado Y. Assinale a opção que indica o Conselho Seccional com o poder de punir disciplinarmente o advogado infrator. Letra A. Apenas o Conselho Seccional do Estado X terá o poder para punir João disciplinarmente. Letra B. Apenas o Conselho Seccional do Estado Y terá o poder para punir João disciplinarmente. Letra C. Apenas o Conselho Federal terá poder para punir João disciplinarmente. E D. Os conselhos seccionais dos estados X e Y terão poderes concorrentes para punir João disciplinarmente. Tá? Isso aqui a questão aqui tá com gabarito letra B de bola, tá? Apenas o conselho seccional do estado Y terá poder para punir João disciplinarmente, tá? Ele está inscrito no estado X, cometeu infração ética em determinada causa no estado Y. A causa é do estado Y, tá? Isso aí tá lá no artigo 70, tá? A questão letra de lei, né? Aqui, 70 do estatuto. Que diz assim: o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal, tá? Esse artigo aqui é muito cobrado, tá? O fundamento da gente estar aqui é esse, é mostrar o quão esse artigo é cobrado na sua preparação, tá bom? Esse artigo 70 ele se repete muitas vezes em provas da OAB, então estude ele com bastante atenção, tá? Eu estava explicando hoje, quem viu aí na live do dia 27 de fevereiro, eu expliquei muito bem sobre o processo de aprendizagem, então procura aí, tá?
Tá no 32º exame, como recomeçar. Tá bem legal, tá bom? Vamos lá. Os advogados X de Souza e Y dos Santos e Z de Andrade requerem o registro da Sociedade de Advogados, denominada Souza, Santos e Andrade Sociedade de Advogados. Tempo depois, X de Souza vem a falecer, mas os demais sócios decidem manter na sociedade o nome do advogado falecido. Sobre a hipótese correta, letra A. É possível manter o nome do sócio falecido desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade. Letra B. É possível manter o nome do sócio falecido independentemente de previsão do ato constitutivo da sociedade. C. É absolutamente vedada a manutenção do nome do sócio falecido na razão social da sociedade. E letra D. É possível manter pelo prazo máximo de 6 meses o nome do sócio falecido, tá? O gabarito aqui está na letra A. Não tem problema algum você manter o nome do sócio falecido, tá? Na sociedade de advogados, desde que o estatuto haja previsto isso, tá? A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, devendo permanecer o nome de sócio falecido desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo, tá? Isso aí é uma previsão lá do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 8.906 de 94, tá bom? E assim, pessoal, nós encerramos o nosso comentário de hoje, que eu vou precisar encerrar ele e fazer o resto dos detalhes que eu tenho que cuidar aqui, tá? Mas nós não deixamos de entregar aí o episódio 62 do projeto Descomplicando a Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Um forte abraço para você e lembrando que hoje foi assim mais rápido, porque o ao vivo aqui falhou e o nosso tempo está escasso. Um forte abraço, até o próximo.